Joana acordou com o som do despertador cortando o silêncio do pequeno apartamento que dividia com seu filho, Lucas. Eram 6 da manhã, e o dia já começava com a correria de sempre. Enquanto preparava o café da manhã, ela olhou para o quarto do menino, onde ele ainda dormia profundamente. Aos 7 anos, Lucas era a razão de Joana lutar todos os dias, mas também a lembrança constante de um passado que ela preferia esquecer. Há 5 anos, Joana havia escapado de um relacionamento abusivo com o pai de Lucas. Marcos era controlador, violento e manipulador, e Joana só conseguiu sair daquela situação com a ajuda de uma amiga. Desde então, ela havia reconstruído sua vida do zero, trabalhando como garçonete em um restaurante simples. O salário era baixo e as horas eram longas, mas Joana não reclamava. Ela sabia que cada centavo era um passo em direção a um futuro melhor para ela e para Lucas. Naquela manhã, enquanto ajudava Lucas a se arrumar para a escola, Joana sentiu um aperto no peito ao pensar nas contas que precisava pagar. O aluguel estava atrasado, e a geladeira quase vazia era um lembrete constante de que o dinheiro nunca era suficiente. Mas Joana não permitia que a desesperança a dominasse. Ela havia aprendido a ser forte, mesmo quando tudo parecia desmoronar. No trabalho, Joana era conhecida por seu sorriso fácil e sua disposição para ajudar os colegas. Ela gostava de conversar com os clientes, especialmente os mais velhos, que sempre tinham histórias interessantes para contar. Foi em um desses dias movimentados que ela conheceu Pedro. Pedro era novo na cidade. Ele havia se mudado recentemente, era professor de química em uma escola pública e estava explorando os arredores quando decidiu parar no restaurante onde Joana trabalhava. Ele pediu um café e um sanduíche, e Joana notou imediatamente sua beleza e seu sorriso caloroso. Enquanto o atendia, eles trocaram algumas palavras, e Joana descobriu que, além de professor, Pedro adorava música. Nos dias seguintes, Pedro passou a frequentar o restaurante com mais frequência, sempre antes do horário de fechamento. Eles começaram a conversar mais, e Joana se surpreendeu ao perceber que Pedro era ótimo de papo. Ele era solteiro, além de professor, tinha paixão por música e adorava tocar guitarra como hobby. Eles conversavam sobre tudo, e uma conexão foi surgindo. Joana, que há anos não se permitia confiar em ninguém, começou a se abrir aos poucos e acabou falando sobre seu filho e sua vida de muita luta e trabalho. Uma noite, após o trabalho, Pedro a convidou para assistir a uma apresentação musical na escola onde lecionava. Joana hesitou. Ela não saía para eventos sociais há anos, e a ideia de deixar Lucas com a vizinha deixava ansiosa. Mas Pedro insistiu, dizendo que seria uma boa oportunidade para ela relaxar um pouco. No final, Joana aceitou. A apresentação foi divertida. Joana ficou empolgada ao ver os alunos tocando os instrumentos com tanto entusiasmo. Após o evento, eles foram tomar um café, e Joana se surpreendeu ao perceber que estava gostando da companhia de Pedro. Era a primeira vez, em muito tempo, que ela se sentia leve. No entanto, o passado de Joana parecia uma sombra que a perseguia, mesmo no escuro. Certo dia, enquanto caminhava para o trabalho, ela viu Marcos parado em frente ao restaurante. O coração dela disparou, e ela sentiu um frio na espinha. Marcos a olhou com um sorriso sarcástico, como se soubesse exatamente o medo que ela sentia. Joana, que surpresa, ele disse, com uma voz que a fez tremer. Você está bem? Lucas está bem? Joana não respondeu. Ela entrou no restaurante com as mãos tremendo e se escondeu na cozinha, onde tentou se acalmar. Sabia que não podia lidar com Marcos sozinha. Naquele dia, Pedro apareceu, viu que Joana estava calada e estranha, com lágrimas nos olhos. Ao questionar o motivo daquela tristeza, ela acabou comentando sobre Marcos e a relação tóxica que viverá com ele. Pedro ouviu tudo com atenção e, vendo que Joana parecia muito nervosa, acompanhou até sua casa para se certificar de que Lucas estivesse seguro. Aquela atitude fez Joana se sentir mais protegida. Pedro passou a levar Joana para casa quase todos os dias, e, em um dia, decidiu levar sua guitarra, sua companheira. Enquanto Joana preparava um café, Pedro começou a mostrar para Lucas sua guitarra e a tocar algumas notas na pequena sala da casa de Joana. Contou a Joana que começara a tocar guitarra como uma forma de aliviar o estresse. No início, foi difícil, seus dedos pareciam não obedecer, mas, com o tempo e a prática, as notas foram fluindo. Pedro se ofereceu para ensinar Joana e Lucas a tocar. Joana não estava muito certa, mas Lucas se interessou e perguntou à mãe se podia começar com as aulas. Joana passou a receber Pedro em sua casa,
E, aos poucos, a conexão se aprofundou. Ela via Pedro olhando para ela de um jeito carinhoso. Pedro passou a jantar com Joana e Lucas, compartilhando conversas animadas e divertidas. Joana, que havia construído muros altos para se proteger, foi baixando a guarda para Pedro. A presença de um homem dentro de casa trouxe mais segurança. Porém, Marcos não parecia disposto a desistir facilmente. Ao ver Joana e Pedro juntos, ele começou a aparecer com mais frequência. Uma noite, ele parou em frente ao restaurante, bêbado, e começou a causar uma cena. A situação piorou quando Pedro pediu que Marcos fosse embora. Marcos começou a ameaçar Joana. Gritava e dizia que ela era uma miserável e sem vergonha. A dona do restaurante apareceu na porta e pediu que Marcos parasse com aquele tumulto, mas ele não parecia querer ceder. Assim que Joana apareceu na porta do restaurante, ele avançou para cima dela, segurou seus braços e a ameaçou na frente de todos. Ela, tentando se desvencilhar, empurrou Marcos, que a segurou pela camisa, arrebentando os botões. Com medo de que seu filho pudesse ser afetado, Joana decidiu enfrentar Marcos de uma vez por todas. Ela foi até a polícia e conseguiu uma ordem de restrição contra ele. Com a ajuda de Pedro e de uma assistente social, Joana garantiu que Marcos não pudesse mais se aproximar dela ou de Lucas. Foi um momento de alívio, mas também de exaustão. Com toda essa confusão, Joana abriu seu coração e disse a Pedro que entenderia se ele se afastasse. Sabia que aquela situação com seu ex era complicada. Pedro olhou para Joana e, sem que ela esperasse, deu um beijo em seus lábios. Instintivamente, Joana correspondeu de forma carinhosa. O beijo doce se tornou mais profundo, e Joana começou a sentir seu coração bater mais forte. Aos poucos, os beijos levaram a carícias mais intensas. Joana se permitiu novamente ser tocada por um homem. Joana foi sentindo um desejo apaixonado de estar com Pedro, e não demorou muito para que ela o convidasse a dormir em sua casa. Naquela noite, ela se entregou à paixão que havia nascido em seu peito. Pedro olhava para Joana cheio de desejo, seus olhos escuros refletindo uma mistura de admiração e paixão. Suas mãos, antes hesitantes, começaram a explorar o corpo dela com uma delicadeza que a fez sentir-se valorizada e desejada. Cada toque deixava um rastro de calor, como se ele estivesse tentando memorizar cada curva, cada detalhe que a tornava única. Joana sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando as mãos de Pedro deslizaram por sua cintura, puxando-a suavemente para mais perto. Ela respirava fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções que invadia seu peito. Há tanto tempo ela não se permitia sentir algo assim, algo que fosse apenas dela, que não estivesse ligado às responsabilidades ou ao medo. Era como se, naquele momento, o mundo ao redor tivesse desaparecido, deixando apenas os dois. Pedro inclinou a cabeça, seus lábios encontrando os dela em um beijo que começou suave, quase hesitante, mas que rapidamente se transformou em algo mais intenso. Joana respondeu ao beijo, se permitindo sentir tudo o que havia reprimido por tanto tempo. O toque de Pedro era ao mesmo tempo suave e firme, como se ele soubesse exatamente o que ela precisava. Pela primeira vez em muito tempo, Joana permitiu sentir o calor do corpo de um homem contra o seu. Não havia espaço para pensamentos sobre o passado ou preocupações com o futuro. Quando Pedro finalmente se afastou um pouco, Joana sentiu uma pontada de frustração, mas ele apenas sorriu, como se entendesse exatamente o que ela estava sentindo. "Você é incrível", ele sussurrou, sua voz rouca de emoção. "Eu não sabia que poderia sentir algo assim." Joana sentiu as lágrimas inundarem seus olhos, lágrimas de alívio, de gratidão por finalmente se permitir viver algo tão puro e verdadeiro. Naquele momento, Joana percebeu que algo dentro dela havia mudado. O medo que a mantinha presa por tanto tempo começava a se dissipar, substituído por uma sensação de liberdade que ela não sabia que era possível sentir. Pedro não era apenas um homem que a desejava. Ele era alguém que a via, que a entendia e que a fazia acreditar que ela merecia ser feliz. Quando finalmente se separaram, Joana olhou para Pedro, seus olhos brilhando com uma mistura de emoções. Ela não precisava dizer nada. Ele já sabia. E, naquele momento, ela soube que não estava mais sozinha. As noites de música se tornaram um momento especial para os três, e Joana sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, uma gratidão imensa por ver seu filho feliz e seu coração em paz. Joana olhou para Lucas e Pedro e sentiu uma gratidão imensa por tudo. Ela sabia que o caminho não havia sido fácil, mas também sabia que valerá a pena. Ela havia encontrado um novo começo e estava pronta para abraçá-lo com todo o coração.
Espero que você tenha gostado desta história. Curta e inscreva-se no canal para ver mais contos românticos e emocionantes. Ative as notificações e não perca o próximo vídeo. Tchau!